Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, tem sido muito bom estar aqui com vocês nessa rede de oração e intercessão, onde temos experimentado muita coisa da parte de Deus. Deus tem falado aos nossos corações. Meus irmãos, tem sido bom demais analisar os salmos como temos feito aqui, versículo por versículo, e depois orado, colocando os nossos pedidos diante do Senhor. A quantidade de informação preciosa que temos recebido da parte de Deus tem fortalecido a nossa fé, tem alimentado a nossa alma e tem nos possibilitado caminhar com mais esperança na presença de Deus, convictos de que o Senhor é Senhor sobre tudo em nossa vida, é o Senhor absoluto do nosso caminho e Ele tem feito maravilhas em nosso meio, através de sua inerrante, fiel e inigualável palavra. E hoje a palavra de Deus vai falar mais uma vez ao seu coração, pode estar certo disso. Como já falei, a análise aqui dos Salmos 1 a 1 tem feito muito bem para aqueles que têm acompanhado aqui a programação do canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos esse momento precioso aqui de análise bíblica e de oração. Mas o canal oferece ainda mais, oferece séries de teologia e da história do cristianismo em ordem cronológica. Então, se você está chegando agora, já se inscreva no canal e ative todas as notificações, tá bom? Hoje nós chegamos ao Salmo 83, que é mais um salmo de Asaf. Na verdade, esse é o último salmo deste profeta patriótico que mais uma vez nos apresenta uma canção sobre guerras e perigos ocasionados pelas nações fortes. Neste salmo, a alma de Asaf confessa e firma em Jeová, enquanto que, na função de poeta pregador, ele motiva os compatriotas à oração por meio desse poema lírico e sacro. O Asaf que escreveu esse cântico é, com toda probabilidade, a pessoa citada em 2 Crônicas 20, versículo 14, pois a evidência interna ligando o assunto do Salmo à época de Josafá é claríssima. A divisão no acampamento dos povos confederados no deserto de Tecoa não só desfez a confederação, mas levou a uma matança mútua. Esses fatos deixaram mutilado o poder de algumas dessas nações por muitos anos. Pensaram em destruir Israel, mas acabaram destruindo uns aos outros. Vocês verão. Vamos lá. Esse salmo começa assim: Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Aqui a súplica é feita a El, o poderoso. O pedido é para que El, esse Deus poderoso, haja e fale, porque a nação sofre e corre grande perigo. O salmista Asaf olha inteiramente para Deus. Não pede um líder corajoso e valente ou busca qualquer forma de força humana. Não, ele lança o fardo totalmente no Senhor, estando bem certo de que o seu poder eterno e divindade podem enfrentar e vencer toda a dificuldade do caso. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Os inimigos de Deus eram como um bando faminto de cães, todos latindo ao mesmo tempo. Estavam tão certos de que devorariam o povo de Israel que já exultavam no banquete. Estavam confiantes da conquista e se orgulhavam como se as vitórias antecipadas já tivessem sido obtidas. Os inimigos de Israel também eram inimigos de Deus. Os adversários da igreja, meus irmãos, são em geral pessoas ruidosas e orgulhosas. O orgulho é um metal que sempre soa, um símbolo que sempre tine. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. O que quer que façamos, os nossos inimigos usam a inteligência e juntam cabeças. Em conclave unido, discursam sobre as demandas e planos da campanha, usando de toda traição e astúcia serpentina para organizar os esquemas. A maldade tem bastante sangue frio para delinear com deliberação. O orgulho, ainda que nunca seja sábio, está frequentemente aliado com a trapaça. Porém, amados do Senhor, estejam certos de que os eleitos do Senhor estão livres de todo dano. Os inimigos da igreja não sabem disso,
Mas nós devemos sempre ter essa certeza para que não venhamos a desanimar e desfalecer como os que não têm esperança. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Vejam só, meus irmãos, é mais fácil dizer do que fazer. Contudo, isso mostra como os inimigos da igreja são esforçados. Era deles a política de exterminação. Eram eles que colocavam o machado à raiz da questão. O mal é intolerante do bem. Mesmo que Israel deixasse Edom em paz, Edom não ficava quieto, mas como os seus antepassados procuraram matar os escolhidos do Senhor. Os homens ficariam felizes em expulsar a igreja do mundo, porque ela os reprova e é uma ameaça constante à paz pecadora que desfrutam. Agora, até o versículo 8, meus irmãos, Asaf detalha a confederação das tribos daqueles que se aliaram contra Israel. Vejam só. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Até a Assíria a ele se aliou e trouxe força aos descendentes de Ló. E aí ele faz uma pausa. Vejam, todas essas tribos são unânimes e parecem ter apenas um coração feroz contra o povo eleito e o seu Deus. Fazem um acordo e o ratificam com sangue, associando-se resolutamente para guerrear contra o Deus poderoso. As tendas de Edom são os parentes mais próximos, mas os primeiros em inimizade. O seu antepassado menosprezou o direito de primogenitura e eles menosprezam os possuidores desse direito. Trocando as mansões construídas nas rochas pelas tendas de guerra, os edomitas invadiram a terra de Israel. Os ismaelitas tinham em seu sangue um espírito de perseguição. Perpetuaram o antigo rancor entre o filho da escrava e o filho da livre. Moabe, por sua vez, tendo nascido de um incesto, mas sendo ainda um parente muito próximo, tinha uma rixa muito amarga contra Israel. O justo Ló nem sonhava que a sua descendência ímpia seria inimiga ferrenha da posteridade do seu tio Abraão. Em relação aos agarenos, é bem provável que sejam os descendentes de Agar por um segundo matrimônio. Eles colocaram o poder no prato errado da balança e com todas as forças buscaram a ruína de Israel. Os filhos de Agar e todos os outros que habitam ao redor do Monte Sinai, que está na Arábia, são da semente que gera para a servidão e, por conseguinte, odeiam a semente de acordo com a promessa. Gebal era provavelmente um povo vizinho de Edom, embora houvesse um Gebal na região de Tiro e Sidom. Amon e Amaleque eram dois outros inimigos hereditários de Israel, violentos e desumanos como lobos vorazes. Sejam esses nomes admiravelmente imortalizados no rol da infâmia. Como são numerosos, não é? O seu nome é Legião porque são muitos. Pobre Israel, quem é você para enfrentar tal confederação sangrenta, não é verdade? E olhe que essa confederação não está completa. Eis outra tribo dos antigos inimigos, a Filístia. Os filisteus outrora cegaram Sansão e capturaram a arca do Senhor. Ao lado deles estão os velhos aliados que se tornaram novos inimigos. Os construtores do templo conspiram para derrubá-lo. Estou me referindo exatamente aos moradores de Tiro. Eles eram mercenários que não se importavam quem ordenasse que sacassem a espada, contanto que arrancassem algo que lhes fosse vantajoso. A verdadeira religião tem discutido com mercadores e artesãos e, por estar interferindo nos ganhos deles, conspiram contra ela. Além de todas essas tribos, meus irmãos, havia um poder em ascensão, ávido por crescimento e que cedo se destacava pela crueldade que também se uniu a elas. Eu estou me referindo à Assíria. Uma confederação contra Israel sempre é chamativa e reúne nações inteiras nos seus grilhões. Seu objetivo é crucificar Jesus. Até mesmo Herodes e Pilatos se tornam amigos. Já repararam? Todos esses povos foram ajudar Moabe e Amon. Eram 10 contra 1.
10 tribos contra Israel. Mas Israel venceu todos os inimigos. O seu nome não foi destruído. Porém, não podemos dizer o mesmo de seus adversários, que hoje são só um nome e cujo poder e excelência igualmente se acabaram. Asaf fez uma pausa aqui, como eu já falei. Havia ótimas razões para fazer uma pausa quando a nação estava em semelhante perigo. Contudo, é preciso ter fé para fazer uma pausa, pois a incredulidade sempre está com pressa. Trata-os como trataste Midian, como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. A fé gosta de ressaltar precedentes e os cita diante do Senhor. E o exemplo citado aqui por Asaf é bastante apropriado, pois as nações, em ambos os casos, eram muito semelhantes e a situação apertada dos israelitas bem parecida. Midian pereceu e o salmista confiava que os atuais inimigos de Israel receberiam a mesma destruição da mão do Senhor. Sísera e Jabim tiveram seus exércitos varridos pela ribeira de Quizon, que repentinamente inundou e todos pereceram. Esse foi um segundo exemplo da vingança divina contra os inimigos de Israel. Quando Deus quer, uma ribeira é tão mortal quanto o mar. Quizon foi tão terrível para Jabim como foi o Mar Vermelho para Faraó. Como é fácil o Senhor ferir os inimigos do seu povo. O Deus de Gideão e de Baraque vingará de novo a sua herança contra os inimigos sanguinários. Vocês podem ter certeza disso, meus irmãos. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeebe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram: vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Asaf pede para que Deus não permita que os cabeças do motim escapem. Como Oreb foi morto na penha e Zeebe no lagar, conforme Juízes 7, versículo 25, assim ele pede para que Deus vingue os inimigos de Sião. Eles haviam orgulhosamente se comparado a corvos e lobos. Assim, Asaf pede que eles recebam o fim que é devido a tais animais selvagens. Zeba e Zalmuna foram capturados e mortos por Gideão, a despeito de terem afirmado que foram ungidos para o reino. Zeba tornou-se sacrifício e Zalmuna foi enviado às margens sombrias, das quais o seu nome é derivado. Vendo o salmista esses 4 culpados pendurados na história na mais alta forca, pede fervorosamente que os outros de caráter igual tenham, por amor à verdade e justiça, o mesmo destino, pois esses saqueadores gananciosos, vendo o templo e também as habitações das tribos como pertencentes a Deus, determinaram expulsar os habitantes, matá-los e tornarem-se proprietários e ocupantes de tudo. Tratavam-se de palavras bombásticas e desígnios tenebrosos, mas Deus faria com que tudo desse em nada. É em vão os homens dizerem: tomemos, se Deus não dá. Aquele que rouba a casa de Deus descobrirá que tem uma propriedade que cheira com uma maldição. Infestará a ele e a sua descendência para sempre. Roubará o homem a Deus? Nos diz Malaquias 3, versículo 8. Tente e verá que é trabalho quente e pesado. Versículo 13 nos diz o seguinte: faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Não lhes dê sossego. Faze com que a mente dessas pessoas revolva constantemente e nunca tenha paz. Assopra-os como a lanugem do cardo, como a palha diante do vento. Espalha-os, persegue-os, dirige-os para a destruição. Todo patriota ora assim contra os inimigos do seu país, pois ele seria não melhor que um traidor caso não o fizesse. Os versículos 14 e 15 nos dizem o seguinte: assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Os longos anos polvilharam a terra com volumosos depósitos de folhas.
Estas folhas, secas ao sol, são de fácil combustão e quando incendeiam, a queimada é terribilíssima. A vegetação rasteira e as folhagens levantam labaredas e os arbustos crepitam e as grandes árvores pegam fogo, envolvendo as copas em chamas, enquanto o solo fica todo vermelho como um forno. O Senhor seguirá os inimigos, meus irmãos, os amedrontará e os perseguirá até sofrerem desesperadora derrota. Foi o que ele fez e, de certa forma, fará para dar livramento a todos os eleitos. Vocês podem dizer amém? Estejam certos disso, o Senhor fará isso, porque é promessa dele. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. A vergonha tem afastado os homens dos ídolos e os fixado a buscar o Senhor. Não fosse esse o resultado feliz, no presente exemplo, com os inimigos do Senhor, certamente seria com o seu povo que era tão propenso a errar. Eles se sentiriam humilhados pela misericórdia e envergonhados por causa da graça. Então, com sinceridade, voltariam a cultuar fervorosamente a Jeová, o seu Deus, que os livrara. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Onde não produziu bom resultado e os homens permaneceram tão violentos e obstinados como sempre, a justiça foi convocada a executar a sentença de morte. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam. O que mais se poderia fazer com eles, meus irmãos? Era melhor que perecessem do que Israel ser arrancado pela raiz. Que pavorosa destruição é os inimigos de Deus serem confundidos e assombrados para sempre, verem todas as artimanhas e esperanças derrotadas e o corpo e a alma ficarem cheios de angústia sem fim. Livra nossa alma de tal perecimento envergonhoso, Senhor. Nos livre disso, em nome de Jesus. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Ouvindo falar dos feitos maravilhosos do Senhor, ao derrotar tal confederação numerosa, os próprios pagãos seriam compelidos a reconhecer a grandeza de Jeová. Lemos em 2 Crônicas 20, versículo 29, que o terror de Deus veio sobre todos os reinos circunvizinhos, quando ouviram que Jeová pelejara contra os inimigos de Israel. Jeová é essencialmente o Altíssimo. Ele, que é autoexistente, é infinitamente acima de todas as criaturas, pois toda a terra é apenas o banquinho dos seus pés. A descendência irreligiosa dos homens desconsidera este fato, meus irmãos. No entanto, de vez em quando, as obras maravilhosas do Senhor compelem os mais relutantes a adorar a majestade divina. Assim, esse comovente poema lírico passou das palavras de reclamação para as palavras de adoração. Procuremos, em nossa adoração, fazer sempre o mesmo. A dificuldade nacional convocou o laureado poeta da nação, o qual foi muito feliz ao discorrer de uma só vez sobre as tristezas, as orações e as esperanças israelitas. Como é enriquecedora a mão da adversidade. São nesses momentos de lutas e de muita aflição que paramos, olhamos para o céu e agradecemos a Deus, porque Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas, e o único que nesses tempos de tanta luta pode nos socorrer de forma certa, sem pestanejar, nos trazendo a solução que ninguém mais pode nos trazer. Louvado seja Deus! Glória a Deus! Muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra maravilhosa, palavra que enche os nossos corações de esperança nesse tempo de tanta dificuldade. Muito obrigado. Amados irmãos, aproveitem agora para colocar seus pedidos de oração nos comentários, tá bom? Para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Ó Deus, não fiques mais em silêncio. Os teus inimigos estão confederados contra a tua lei. Então, desnuda o braço no Monte Sião, ó grande capitão da nossa guerra santa. Como Amaleque e Ismael, que guerrearam sempre contra a tua semente, assim todas as hostes do inferno chefiam exércitos contra o teu filho.
Senhor, embora haja grande discordância teológica entre os inimigos da cruz, todos eles se unem contra a tua verdade e se enfurecem contra Jesus Cristo e odeiam o poder crescente do Evangelho. Pelo riacho de Quizon, todo o bando de Jabim, sob a tua reprimenda, foi exterminado. Ó Senhor, mostra a tua poderosa mão. O único golpe ganhará esta batalha. Que os homens saibam de uma vez que tu, Jeová, amas a verdade inteiramente e que a tua igreja jamais se dobrará diante das portas orgulhosas do inferno. O Senhor é a garantia da nossa vitória. Senhor, clamamos a Ti porque Tu és a nossa força. Senhor, muitos estão sofrendo agora mesmo por causa de alguma doença, de alguma perseguição. Outros estão, Pai, numa situação muito difícil, desempregados. Outros estão emocionalmente abalados, destruídos, ó Senhor Deus, com problemas emocionais, com problemas familiares, imersos numa depressão profunda. Ó Senhor, venha acudir cada necessitado, curar os doentes, restaurar a saúde emocional e os laços familiares. Que os desempregados tenham diante de si a solução para os seus problemas, que os endividados consigam pagar suas dívidas e que as portas de emprego sejam abertas, que os relacionamentos quebrados sejam restaurados e que haja paz nas famílias, de forma que até os relacionamentos quebrados sejam restaurados. Oramos também pela igreja perseguida nesse mundo. São muitos os que são diariamente martirizados por causa do nome de Jesus. A estes, ó Senhor, estenda as tuas mãos e sustenta cada um, para que o teu nome seja glorificado em todas as nações e para que o mundo saiba que tu és o Senhor de toda a terra. Glórias sejam dadas ao teu nome. Ó Senhor, a tua igreja continuará avançando e nada nem ninguém poderá impedir isso. Cremos nisso com toda a força do nosso coração, pois o Senhor nos assegurou esse fato. Queremos também colocar diante de Ti as autoridades do nosso país. Que o Senhor abençoe grandemente todo aquele que tem vivido com dignidade, honestidade e compromisso com o povo. E que o Teu braço esteja estendido para trazer juízo para os usurpadores e mentirosos, para aqueles que têm enganado o povo e têm feito a nação sofrer com toda sorte de injustiça. Senhor, não permita que o Teu povo viva no engano. Deus, tenha misericórdia do Teu povo que clama a Ti nessa hora. Oramos por um reavivamento genuíno em nossa nação, para que haja um arrependimento geral em nosso meio e para que o Teu Espírito traga temor e temor ao povo. E que haja cura para a nossa nação, que se encontra em frangalhos devido a influências de ideologias demoníacas que vem minando os corações de milhões de pessoas há décadas. Cremos no milagre, porque o Senhor é o Senhor dos milagres, o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que seja assim, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que em nós habita. Aleluia! Glória a Deus, amados irmãos! Glória a Deus! Estou me sentindo muito melhor, tenho certeza que você também. Amados, ajudem-me a levar essa palavra para outras pessoas. Tá? Façam isso. Não deixe de dar o like de vocês e de compartilhar esse vídeo nas demais redes sociais. Assim outras pessoas poderão desfrutar desse momento especial que acabamos de ter. Tá? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.